primeira etapa, a quarta série. E com a gente, né, para dar uma força, participar com eles os parabéns pela primeira conquista. Então nós vamos chamar agora os alunos da quarta A e quarta B para com seus padrinhos e madrinhas tomarem os seus lugares.
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meu nome, Conceição, significa concepção. Imaculada Conceição significa que Maria concebeu Jesus sem a mancha do pecado. Imaculada Conceição significa que o fruto que Maria concebeu é próprio Filho de Deus e que não houve pecados nem da parte de Maria, nem da parte de José, nem da parte de ninguém, nem de Jesus. Jesus nasceu sem carregar consigo a marca do pecado. Por isso que hoje nós celebramos o nascimento de Jesus, ou a concepção de Jesus, como obra de Deus, como manifestação de Deus para a nossa história, para a nossa comunidade. E celebrando esta festa, a festa da Imaculada Conceição de Maria, fruto antecipado da humanidade purificada por Cristo Redentor, nós vamos pedir ao Senhor que renove a pureza de nossos corações e de nossa vida. E nos fecha o caminho para a santidade e para a comunicação da fé, porque nossas fraquezas nos impedem de crescer na esperança. Senhor, tem piedade de nós. Porque nossa mediocridade nos fecha o caminho para a santidade e para a comunicação da fé. Cristo, tem piedade de nós. Porque nos falta abertura de coração diante do plano de Deus em nossa vida. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora sim, podem ficar sentados. Primeira leitura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A mulher é Maria. Sua descendência é Jesus, que venceu o pecado e a morte. Livro de Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estava nu? Então comece a árvore de cujo fruto te proibi comer. Adão disse à mulher que lhe desse por companheiro, foi ela que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e selvagens? Rastejarás sobre o ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade
nos escolheu, antes da fecundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis a seus olhos, no amor. Carta de São Paulo, apóstolo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a atenção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos estimulou no seu bem amado. Ele também nós recebemos a nossa parte. Evangelho. Deus a fez cheia de graça e bendita entre todas as mulheres. Aclamação ao Evangelho. Em pé. Aleluia, todos. Que as nuvens se abram e enviem o orvalho reconfortador, que da terra brote já a flor, que venha para nós o Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. Nós estamos dentro do tempo do Advento, tempo que nos prepara e prepara o nosso coração para a vinda do Reino de Deus em nosso meio. Nós acreditamos na ressurreição, porque Jesus ressuscitou como primícia de todos nós, que um dia vamos ressuscitar com Ele. Proclamamos a nossa fé na ressurreição, por isso esse tempo nos convida a, em primeiro lugar, esperar o reino de Deus que vem. E como vem o reino de Deus? Vem quando essa humanidade, quando essa sociedade estiver totalmente transformada. Por isso, esse é o tempo em que lutamos para colocar de uma vez por todas em nosso coração e em nossa mente esse desejo de
acontecer como fruto de nossas mãos e de nossa ação. Ao mesmo tempo, o Advento nos prepara para celebrarmos um acontecimento histórico, que é o Natal do Senhor. É o nascimento de Jesus como encarnação do Verbo de Deus para manifestar a verdade e a salvação para toda a humanidade. É um dogma. O dogma não é uma imposição da igreja como muita gente pensa. A igreja é obrigada a celebrar. O dogma é fruto de uma reflexão de todo o povo. O povo caminhou e no seu caminhar de 1000 e tantos anos, aí quase 2000 anos como cristãos, o povo foi manifestando a sua fé através de devoções à terra. Uma das devoções populares era essa, que se Jesus é Filho de Deus, ele deveria nascer desde a sua concepção santo. Jesus nasceu santo, porque o fruto que nasceu de Maria não foi simplesmente obra humana, mas foi obra divina. Foi o Espírito Santo quem colocou no ventre de Maria a semente de uma nova vida, de uma vida que era o próprio Deus, Jesus. O povo desde o começo da era cristã foi rezando, foi celebrando, foi colocando a concepção de Jesus como obra divina, como obra santa, porque Jesus não nasceu simplesmente de mãos humanas e de gestos humanos, mas nasceu da própria ação de Deus numa pessoa, Maria. Por isso, a igreja, acolhendo toda a devoção popular, acolhendo toda a reflexão, a oração, a experiência do povo, a igreja proclama esse dogma, Imaculada Conceição de Maria, dizendo que o fruto imaculado que entrou no ventre de Maria não foi simplesmente obra humana, mas foi santo, foi imaculado. Deus colocou Jesus no ventre de Maria. Maria gerou e acompanhou Jesus. Essa festa é bonita, muito bonita, porque se Deus realmente quis se manifestar na história, quis assumir a nossa vida, a nossa história, Ele não poderia fazer isso assumindo os nossos pecados totalmente, assumindo a nossa condição pecadora. Ele entrou primeiro na história, depois o próprio Senhor Jesus assumiu nossos pecados e o levou até a morte e morte de cruz. Nós podemos nos perguntar quais são os pecados que acompanham a nossa vida. Os pais que estão aqui presenciando esta ação de graças, missa é ação de graças, por essa etapa concluída. Não é bem uma formatura, porque não existe formatura para a quarta série. Há um tempo atrás existia, hoje não existe mais. O primeiro grau hoje é composto da primeira à quarta e da quinta à oitava. Aí se conclui o primeiro grau e se recebe o diploma. Com certeza muitos pais que estão aqui receberam o seu diploma na quarta série de grupo. Meu pai recebeu, eu não recebi. Até a oitava série serão já adolescentes, é uma nova fase, é uma nova etapa. Então nós celebramos hoje a ação de graças por essa primeira etapa na vida dessas crianças. Cabe aos pais perguntarem como é que vocês hoje continuam gerando os filhos de vocês. A concepção ela é o momento, a mulher sabe disso, é o momento da gravidez, a concepção. Maria concebeu de maneira imaculada, porque concebeu como fruto do amor de Deus. A igreja prega que os filhos que nascem devem nascer como frutos do amor entre um homem e uma mulher, através do sacramento do matrimônio, ou através de uma bênção de Deus, no caso de outras religiões que não entendem os sacramentos como nós entendemos. É uma concepção imaculada. Não é simplesmente isso, a concepção, mas é a criação, a educação dos filhos, a geração. Tudo isso faz com que o filho seja santo ou não. Nós não podemos entender a concepção simplesmente como a hora do nascimento, desde o momento da gravidez até a hora do parto. Não. A partir do momento que uma criança vem ao mundo, ela está sendo concebida para cada realidade, para cada época, para cada momento da sua vida. E nisso os pais têm muita responsabilidade, e não só professores. No caso, aqui, de uma maneira acadêmica, não só catequistas. Acredito que crianças aqui fizeram a primeira comunhão ontem. Não fizeram?
seja gerado neste mundo, gerado nesta sociedade, gerado nesta realidade em que vivemos. E eu digo uma coisa a você, pai, a você, mãe: não deixe seu filho abandonado, sem o teu apoio, sem o teu incentivo. Não deixe o teu filho ser educado pelo mundo, porque a escola faz uma pequena parte. A igreja, para quem vai na igreja, faz uma outra parte, mas a sociedade como um todo faz a parte maior. Daqui da Aldoni Bonini para cá, quando acaba 7 de setembro, a gente vê muito bem o que acontece ali. Eu sou padre, mas não sou bobo. Eu tenho chegado às vezes 10, 11, meia-noite em casa por causa de compromissos que eu tenho em Itápolis ou fora de Itápolis, e eu consigo enxergar muito bem o que está acontecendo por ali. Dá medo de passar ali. Pessoas vêm conversar comigo: padre, eu tenho medo de passar nessa rua. Agora, essas crianças que estão aqui e que vão sair daqui para estudar com certeza na escola La Lourdita, não é ali que vão fazer, daqui no oitava série, dali vão para o Valentim Gentil, estão sujeitas a toda essa contaminação da sociedade, não só itapolitana, mas do mundo moderno, que oferece outras formas de completar o sentido da vida. E eu digo uma coisa, com certeza, para qualquer pai, para qualquer mãe que está aqui: converse com um jovem e com uma família que tem uma vida, uma espiritualidade muito forte, que tem religião, que pratica a sua religião, e pergunte qual é a experiência de vida que eles têm, onde eles encontram o sentido da vida. Com certeza vocês vão ouvir problemas nas famílias, mas também vocês vão ouvir uma gratuidade, uma satisfação, uma alegria de saber que aquela casa é uma casa onde Deus habita, onde Cristo habita. Foi para isso que Cristo foi concebido. O contrário de famílias que dão as costas para a igreja, dão as costas para Deus, dão as costas para a religião. O que vai acontecer nessa família? Da mesma forma eu digo hoje: pai, mãe que está aqui, o seu filho, não basta apenas você deixar o seu filho ser educado pelos outros. Você criou, mulher deu à luz, vocês conceberam, pai e mãe junto, porque não é só a mulher que concebe, não, o pai concebe junto com a mulher. Agora tem que ir gerando aos poucos o filho, a filha, para que ele seja realmente uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa digna, para que ele consiga viver todos os direitos de uma pessoa humana. Essa foi uma primeira etapa. Tantas outras acontecerão na vida dos filhos de vocês. Essa etapa é simples, é fácil. Da primeira à quarta série é um caminho muito fácil. Da quinta à oitava também não é muito difícil. Agora eu digo o seguinte: se vocês pensam que minha família é rica, minha família é pobre. É pobre. E hoje eu sou padre porque estudei. Minha família é pobre. Meu pai, com o suor dele, ele me fez estudar. Minha mãe, trabalhando de sol a sol, me fizeram estudar. Ainda que vocês trabalhem de sol a sol, zelem para que os filhos de vocês estudem, para que sejam alguém na vida, para que saibam depois, no futuro, dialogar com esse mundo que está em constante transformação e, infelizmente, transformação para pior. A igreja prega uma nova transformação. Acompanhe os filhos de vocês, porque senão muitos desistem agora na quarta série, outros desistem na oitava, outros no colegial já param por tudo. Não, exijam que o filho estude. Tudo bem, se não der para estudar de dia, estuda à noite e trabalha. Eu estudei até a quarta série de dia, da quinta série para frente só estudei à noite, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, me esforçando, buscando estudo fora da escola, porque a escola não dá tudo para o aluno, e não é obrigação da escola também dar tudo para o aluno. Quantos pais, quantas crianças eu vejo no 2000, na redenção, dos bairros nossos, o dia inteiro para a rua, tacando pedra nas casas, tacando pedra em carro, tacando pedra na igreja. Por quê? Número 11 do folheto, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
Deus tem para nossas vidas no tempo em que nós é dado viver, rezemos. Com Maria Imaculada, nós vos pedimos, Senhor. Para que cresçam em nós atitudes de humildade e serviço que Maria nos inspira, rezemos. Com Maria Imaculada, nós vos pedimos, Senhor. Para que aumente nosso desejo de encarnar a presença de Cristo, Senhor, a história em nossa atuação no mundo, rezemos. Com Maria Imaculada, nós vos pedimos, Senhor. Para que tenhamos a mesma disponibilidade que Maria, encarando em fé e amor a nossa participação no projeto de evangelização rumo ao novo milênio, rezemos. Com Maria Imaculada, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Pai de misericórdia, acolhei com bondade os nossos pedidos e semeai vossa graça em nossos corações, para que, seguindo o exemplo de Maria, nossa vida seja fecundada em frutos do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem vai comungar, levanta a mão. Quem vai comungar, levanta a mão. Quem vai comungar, levanta a mão, os adultos também. Acompanhando a nossa resposta a cada oração será: bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da mulher, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira, do trabalho do homem e da mulher, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar cálice da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Pai, o sacrifício da salvação ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservados a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Presença e vos servir. Receber ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa João Paulo, com o nosso Bispo Joviano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar com muito amor, alegria, fé, confiança, a oração da família cristã, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, e na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. e o Senhor esteja sempre convosco. Vamos nos saudar no amor e na paz de Cristo. Pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Senhor nosso Pai, que a comunhão na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, do qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Após então a celebração da missa, haverá a entrega dos diplomas, a lembrança, certificadinho, para as crianças. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e permaneçamos na paz. Que Jesus sempre permaneça conosco. Graças a Deus. Chefe maior da escola aqui. Professor Antônio, né? Querido desse pessoal aí. As funcionárias da escola, Dona Gentilha, Dona Mara, o seu Sérgio.
confiança que pais e alunos depositam em nós, professores e na escola. Vemos a cor anil da força para não desanimarmos na caminhada. Vemos o verde da esperança que todos nós temos. O azul da paz que desejamos a todos. Vemos o vermelho do amor que temos por todos. Vemos tudo isso e conseguimos entender o arco-íris com um brilho resplandecente. Vemos o sorriso inocente e confiança da criança que nos foi entregue. A infância é a primavera de Deus e queremos que Ele dê aos adultos o sorriso da criança. Agora os alunos vão cantar a música Aquarela. Chover, todos os riscos em um
Souza Ferreira.
Alves Bessa.
Edinaldo de Souza. Gisele Gomes Figueiredo. Adriano Martins dos Santos. Paulo César Batista. Cláudia Martins dos Santos. Ega Silva. Alves Alves dos Santos. Jaqueline da Silva. André Chagas Leão. Thiago Gabriel Moro. Gisele da Silva. Tiago Ezequiel Moura de Araújo. As crianças vão apresentar mais um número aí, eu apenas gostaria de deixar algumas palavras, curtas palavras. Primeiramente agradecer a vocês por terem aparecido, mas principalmente agradecer a vocês por terem confiado na gente, na escola, nos professores, nos funcionários. Quero cumprimentar a vocês por terem confiado em vocês também, nos seus filhos, então terem tomado a decisão certa, que foi terem mantido essas crianças na escola até a quarta série. Eu quero cumprimentar vocês de coração pelo apoio que vocês deram à escola, principalmente aos seus filhos. Eu quero deixar aqui uma mensagem para essas crianças que eu estou pertinho dele. Eu estava muito atento quando o Padre Edson deixou aqui algumas palavras para vocês. E eu vou repetir aqui algumas palavras do Padre Edson. E nós ficaríamos muito tristes, mas tristes mesmo, se a gente soubesse que amanhã ou depois alguém de vocês estivesse fora da escola. Já seria a nossa primeira tristeza, porque fora disso nós temos certeza que vocês vão caminhar por caminhos certos. Sabemos da formação de cada um,
nós temos certeza que vocês vão aproveitar o que aprenderam na escola, o ensino religioso que vocês tiveram e o apoio e a formação que vocês tiveram de seus pais. Então procure sempre trilhar esse caminho. Fora do mau caminho, caminho da droga, caminho fora da escola, isso não leva a nada. Nós temos certeza que vocês não vão tirar desse caminho. Nós temos absoluta certeza que vocês vão dar muitas alegrias às suas famílias, a nós e assim por diante. Então a gente quer, no fundo do coração, deixar aqui uma mensagem para que daqui 4 anos nós estivéssemos todo mundo reunido outra vez. E vocês se formando na 8ª série, o primeiro diploma realmente. E eu talvez não posso garantir porque não depende só de nós. Mas talvez a formatura de 8ª série de vocês será aqui no bairro da Igreja. Tudo leva a crer que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então eu quero aqui deixar para vocês essa mensagem. Procurem, não saiam da escola, terminem a 8ª série. E aí vocês vão ver os caminhos vão se abrir todos. Eu queria deixar um recadinho a vocês, especialmente os pais da 8ª série. Na última reunião de pais aqui, nós falamos que cada criança que está aqui com a gente, que o futuro deles realmente seja seguro, seja tranquilo. É isso que a gente deseja no coração, como se tivesse os nossos filhos. Muito obrigado por tudo. E eu gostaria de dizer a esses meninos ainda, vocês já estão nos deixando saudades. Mas aqui a gente quer deixar uma mensagem a vocês. Sempre que precisar, às vezes uma orientação, uma dúvida, onde vocês estiverem, passem pela escola. Aqui estarão as professoras, os funcionários, o diretor, enfim. E a gente quer continuar. Milhões de estrelas no céu. Havia estrelas de todas as cores, brancas, prateadas, douradas, vermelhas, azuis. Um dia elas procuraram o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, e lhes disseram: Senhor Deus, gostaríamos de viver na terra junto dos homens. Assim será feito. Conservarei todas vocês pequeninas, como são vistas, podem descer à terra. Naquela noite, houve uma linda chuva de estrelas na terra. Algumas se animaram na torre das igrejas, outras foram brincar de correr como vagalumes nos campos. Outras misturaram seus brinquedos das crianças. E a terra ficou maravilhosamente iluminada. No entanto, passado algum tempo, as estrelas resolveram abandonar os homens e voltar para o céu, deixando a terra escura e triste. Vocês voltaram? Senhor, não nos foi possível permanecer na terra. Lá existe muita miséria, muita violência, muita guerra, muita maldade, muita doença, muita injustiça, muito desamor.
passa, daquele que cai, daquele que erra, daquele que morre. E lá nada é perfeito. O céu é o lugar da perfeição, do imutável, do eterno, onde nada perece. Depois que todas as estrelas tinham chegado, Deus conferiu o número delas. A seguir falou-lhes de novo. Mas está faltando uma estrela. Acaso se perdeu pelo caminho? Um anjo que estava por perto informou. Não, Senhor. Uma estrela ficou entre os homens. Ela descobriu que esse é o lugar exatamente lá, onde existe perfeição, onde há limitações, onde as coisas não vão bem, onde há muita dor. Mas que estrela é essa? Esperança, Senhor. Qual a cor desta estrela? É verde, Senhor. A única estrela dessa cor. Então, quando olharam para a terra, a estrela não estava só. A terra estava toda iluminada novamente, porque havia uma estrelinha verde no coração de cada pessoa, porque a esperança é própria da pessoa humana. Ela é a mais humana das estrelas. É própria daquele que erra, daquele que tropeça, daquele que falha, mas que apesar dos desenganos, desencontros e sonhos desfeitos, acredita num tempo de novas esperanças, de novos céus e novas terras.
Maurício, que vai fazer uma pequena homenagem ao professor Antônio. Vai homenagear a dona Jandira, nossa merendeira. O Antônio Sebastião vai entregar uma lembrancinha para a dona Mara. O Robinson vai entregar uma lembrança para o Sérgio. O João para a dona Patrícia.